Olá, Diogo. Bem-vindo ao Convincente. Olá, Vitor. Obrigado pelo convite. Vamos conversar aí, estou à disposição. Vamos lá. Bom, antes de avançar, quero só dizer o seguinte, enfim, eu sou suspeito, né? Quando eu aqui disser elogios acerca de Danúbio, eu sou parte da casa. Mas ainda assim o pessoal que me conhece sabe que eu sou objetivo nos meus comentários, né? Eu não faço favores, digo aquilo que penso, portanto, tudo aquilo que vou dizer aqui para a frente é sincero e também sou sincero quando ouvo o vosso trabalho como editor. Acho que vocês fazem uma operação excelente no plano cultural e literário no Brasil, e como qual eu quero fazer a minha parte, né, para tentar divulgar e que o vosso catálogo chegue a mais e mais autores. Eu não conheço a cronologia desde o começo até ao fim, então gostaria que tu partilhasses com o pessoal como é que o projeto começou, onde é que vocês estão agora, enfim, em termos de trabalhos, o que é que está, digamos, na linha, e quais são as expectativas em relação ao futuro. Vou fazer, então, um breve resumo, para não ocupar muito tempo, de toda essa trajetória. Essa trajetória, na verdade, ela é muito antiga. Eu tenho 43 anos, vou fazer 44 anos agora na sexta-feira, no dia 15 de novembro. E quando eu tinha 18 anos, 1999 especificamente, me caiu na mão um livro chamado O Imbecil Coletivo, do filósofo brasileiro Olavo de Carvalho. E esse livro foi um terremoto. Abalou muitas das convicções que eu tinha. Eu era um progressista padrão, moldado pelo sistema de ensino e pela grande mídia brasileira dos anos 80 e 90. E eu li aquele livro e pensava, esse sujeito tem razão, isso que ele está falando é verdade, isso que ele está falando é verdade. A partir de então, eu comecei a me aprofundar mais nas questões que o Olavo propunha e acompanhar o trabalho do Olavo. Acabei virando um aluno do Olavo de Carvalho, quando ele lançou o curso online de filosofia. Eu sou natural de Curitiba, capital do Paraná, no sul do Brasil, e o Olavo chegou a morar lá. Eu cheguei a ver algumas aulas presenciais dele, então convivi um pouco. Eu era muito jovem, então não aproveitei muito. Estou falando de coisas de 2002, 2003, por aí, mas cheguei a ver algumas aulas presenciais, e isso orientou o meu trabalho intelectual e minha vida no geral, a convivência com a obra do Olavo, né? E em 2013 eu fundei uma livraria em Curitiba, onde eu morava, não moro mais. Era uma livraria, chamava Livraria Danúbio. Essa livraria funcionou durante 1 ano e meio. E acabei convivendo com outros aspirantes a escritores e pessoas que tinham pretensões intelectuais de modo geral, professores, jornalistas, tudo mais. E surgiu, nesse convívio da minha livraria, surgiu o Luiz César de Araújo, que era um rapaz que trabalha no Poder Judiciário e de quem eu fiquei amigo, e ele chegou um dia com um original para mim, impresso, né, encadernado numa apostila, e disse: escrevi um livro de contos, e me entregou. Eu não dei muita atenção para aquilo, achei que era mero devaneio dele. E um dia eu estava sem fazer nada, a livraria estava vazia, eu tirei aquilo da gaveta e comecei a folhear e achei bom. Era o livro A Vida é Traição, são 5 contos. Eu pensei, olha só, isso aqui é muito bom, mas eu sei que ele não vai achar espaço no mercado literário brasileiro, porque ele não tem ninguém que o indique de uma grande editora, ele não é um professor universitário dos departamentos de letras, então ele não vai ter entrada, ele não é famoso. Então eu sabia que ia ser muito difícil para que ele conseguisse qualquer tipo de publicação, e eu resolvi pôr em prática uma ideia que eu já tinha há algum tempo, que era de ter uma editora. Eu não sabia como fazer isso, não tinha a menor ideia, então eu tive que aprender fazendo, cometi vários erros ali, estou falando de 2014, né, 2013, 2014, e fui aprendendo, e assim nasceu a editora, além da livraria, que já não existe mais no formato físico, só virtual, né, livrariadanube.com.br, surgiu a editora com o primeiro livro, publicado em 2014, isso já faz 10 anos, que é o volume de contos A Vida é Traição, do Luiz César de Araújo. E desde então, eu comecei a publicar outras coisas, né, para fazer um contexto, talvez, para o pessoal de Portugal, mais do que o pessoal brasileiro. 2014, o Brasil era terra arrasada cultural, assim, era uma devastação completa. Nós não tínhamos absolutamente nada em termos de alternativa à mídia estabelecida e às grandes editoras, e todas elas tocando a mesma nota, a nota do progressismo, né, politicamente correto. E não tinha para onde fugir. Então, todas as estruturas precisavam ser criadas, estruturas paralelas, né? Novas editoras, novas instituições culturais.
E eu comecei a montar uma editora. Outras editoras surgiram, maiores do que a minha, e começaram a publicar livros que eram faltantes nas estantes brasileiras, né? Muitos livros de política, de ciência política, de economia, de filosofia, obras clássicas negligenciadas. Quando eu fundei a editora, eu tinha a ideia de fazer justamente isso. Acabei publicando um livro de literatura, um autor contemporâneo, mas eu queria fazer esse trabalho de publicar livros faltantes nas estantes brasileiras. Como outras editoras fizeram isso, estão fazendo isso até melhor do que eu, isso me libertou desse trabalho, e hoje eu posso me dedicar àquilo que realmente eu percebo que toca o meu coração, que é algo vocacional, que é a publicação de ficcionistas e ensaístas. Eu digo brasileiros, mas em língua portuguesa, porque eu publiquei você, que é um grande escritor, e também em língua portuguesa. Publiquei o Miguel Bruno Duarte, que é um filósofo português, saíram 2 livros dele. Então, publicar autores contemporâneos, ensaístas e romancistas, contistas, em língua portuguesa. E esse tem sido o trabalho desde então. Publicamos alguns livros aí nesse ano, de ficcionistas, 4 para ser específico, né? Um romance e 3 volumes de contos. E para o ano que vem, se der tudo certo, eu acredito que vão sair de 10 a 12, talvez até mais, escritores contemporâneos aí, e quase todos ficcionistas. Esse é o trabalho que eu venho fazendo. Meu trabalho, então, ele acabou se orientando para um resgate da literatura brasileira. E dentro disso, eu também tenho uma ideia, eu acho muito bacana e oportuno que a gente ter essa conversa aqui. Eu publiquei você já junto dentro desse intuito, e o Miguel Bruno Duarte também, de resgatar uma ponte entre Brasil e Portugal, né? Uma ponte cultural que foi cortada pelos brasileiros, lá por volta da década de 20, com o modernismo brasileiro. Os brasileiros, de caso pensado, deram as costas a Portugal, coisa que não aconteceu na América Espanhola. Se você for ver o México, Buenos Aires, Santiago, essas cidades estão conectadas a Madrid culturalmente. Lima, e o Rio de Janeiro não. O Rio de Janeiro voltou as costas a Lisboa há muito tempo. Então eu, dentro da minha pequena escala, aqui modestamente, no que for possível, gostaria de refazer essa conexão com a nossa matriz cultural. Então é esse o trabalho. Excelente, excelente. Então, temos 2 coisas em comum. Temos várias, vamos focar em 2. Ambos fomos editores quando éramos mais novos, agora somos editores e escritores, e ambos fomos progressistas. Isso eu não sabia, isso acabei de descobrir agora. Mas vamos focar, para a história não foi muito complicada, nos prós e contras de ser editor e escritor. Quais é que achas que são as vantagens e desvantagens de ter as duas tarefas ao mesmo tempo? Olha, eu acho que a vantagem de um editor, escritor, é a vantagem para quem é autor, porque vai ser lido com olhos de escritor, né? Com quem conhece o ofício. A desvantagem, ou o risco, digamos assim, principal, é que o meu estilo próprio vaze para a edição que eu faço. Então, o cuidado que eu sempre tomo é de não deixar sobrepor o meu gosto pessoal, no manejo da língua, o meu estilo, para cima do texto do autor, porque senão eu vou uniformizar e eu vou acabar virando coautor, vou querer interferir demais, né? Então é esse o risco que eu tento me policiar sempre. Ok. Ainda neste tema de, enfim, 2 pessoas, né? Tiveste uma relação estreita com o Olavo de Carvalho como aluno ou pupilo, né? O que é que tu aprendeste, enfim, em poucas palavras, do professor Olavo de Carvalho, e o que é que achas que ele opinaria do tempo que corre, de novembro de 2024, já após a vitória do Trump? O que eu aprendi, principalmente com o Olavo, foi a ter um senso de orientação na sociedade brasileira. Acho que isso é a principal lição. Nisso, o Olavo é uma figura socrática. As pessoas não vão entender a sua obra e a sua pedagogia olhando exclusivamente os textos dele. Tem que ver a vida dele, o trabalho dele, o impacto sobre a vida dos alunos. Inclusive, num livro que eu publiquei, chama O Magistério de Olavo de Carvalho, por uma paideia integral, acho que esse é o subtítulo, existem depoimentos de alunos, e os alunos falam exatamente sobre o impacto que teve na sua vida, no seu senso de orientação. O Olavo era um filósofo à moda antiga, um filósofo ao estilo de Sócrates, né? E não um filósofo universitário, acadêmico, um maníaco por textos e por minúcias e rigorismos farisaicos de filosofia
universitária. Não, ele tinha essa ideia de uma filosofia encarnada na vida individual dele. Então, o impacto foi principalmente nesse sentido, né? O impacto de ser uma pessoa que conviveu, embora virtualmente, né, com um filósofo desse estilo, né, que poderia, inclusive, não ter escrito nada. O trabalho dele seria idêntico, né? Afinal, Sócrates também não escreveu, e tem outros exemplos históricos de filósofos dessa natureza. Então, o impacto foi nessa orientação. O livro, inclusive, que eu citei, o Magistério do Olavo de Carvalho, ele foi organizado por um português, pelo Mário Chaim, que é um português. Também dentro dessa ideia de voltar os olhos para Portugal também. Sobre a situação contemporânea, eu queria dizer a situação política brasileira. Sim, brasileira e, digamos, mundial também, agora, após mundial. O regresso de Trump à Casa Branca. Sobre a política mundial, eu não sou analista político, então eu vou tentar fazer algumas impressões gerais aí, né? A impressão que eu tenho é que essa ascensão da direita no mundo, por mais que as elites estabelecidas venham tentando desesperadamente evitar isso, me parece que não vai ter como. Eu vi uma palestra muito interessante daquele britânico historiador, Niall Ferguson, se não me engano, esqueci o nome. Um historiador muito conhecido aí, excelente historiador, inclusive, falando que a internet causou uma revolução cultural semelhante à imprensa de Gutenberg. E que a imprensa de Gutenberg desencadeou a reforma protestante e toda a modernidade, né, num processo histórico que não tinha como ser freado depois de desencadeado. Eu acho que isso aconteceu também, por mais que tentem limitar a internet, aqui no Brasil isso está bem avançado, né? Tem coisas que nós não podemos falar aqui no Brasil. Pessoas que a gente não pode citar, instituições que a gente não pode criticar, porque senão a polícia pode bater na nossa porta às 6 horas da manhã e nos levar para uma prisão sem muita defesa possível. Inclusive, os advogados não conseguem nem acessar os autos do processo e você pode acabar ficando num limbo jurídico, preso durante meses ou até mais. Então, aqui a coisa está realmente feia. Mas, embora estejam fazendo essas coisas em alguns lugares do mundo, me parece que no Ocidente, pelo menos, eu falei de Europa Ocidental e Hemisfério Norte, não vão conseguir frear esse processo de mudança, né? O fenômeno Trump, assim como o fenômeno Bolsonaro, aqui, Brexit, acho que tantos outros. Aí em Portugal tem o Chega, não conheço muito bem, só conheço assim de nome. Tem o Vox na Espanha e tantos outros. O Milei na Argentina, né? A impressão que eu tenho é que isso aí é fruto de uma recomposição política, de um rearranjo, aquele arranjo político pós-guerra, pós-segunda guerra, com sistema bipartidário geral e estados de bem-estar social. Aí na Europa eram os meios de difusão meio estatais, né? BBC, RAI, a televisão portuguesa, esqueci o nome, como é que é o nome? FP. Isso, TFP, meio uma espécie de monopólio de informação do Estado. E conservadores moderados, com sociais-democratas no contexto da Guerra Fria, OTAN atuante, acho que todo esse consenso ruiu. E o que a gente vê é um rearranjo. Tem um livro interessante de um francês chamado Alexandre Delvecchio, chama Recomposition, saiu, se não me engano, pela edição de Cerf. E ele fala, esse livro é de 2016, ele fala que o que está acontecendo no cenário político do Hemisfério Norte, e aqui na América do Sul também, Bolsonaro, Milei, é uma recomposição do quadro, um rearranjo. Aí eu faço a conexão com aquilo que o Niall Ferguson fala, né? Houve um terremoto aí que abalou os consensos, porque muitas informações que eram bloqueadas antes da era da internet começaram a ter difusão, e a opinião pública em geral descobriu coisas novas, e isso começou a impactar no arranjo partidário político. Houve uma recomposição. E não uma ascensão da extrema-direita fascista, nazista, essas besteiras todas, mas simplesmente uma recomposição do quadro político. E eu acho que isso aí veio para ficar. O que eu estou esperando é que a esquerda faça a sua própria autocrítica e recomposição, né? Eu acho que é preciso. Enquanto ela continuar com essa agenda woke, esse besterol todo aí, ela vai continuar perdendo.
se ela não conseguir fazer alguns rearranjos. Acho que na Europa já estão acontecendo, alguns eu não acompanho muito, parece que na Alemanha já tem alguns bichos estranhos nascendo, alguns partidos que juntam bandeiras progressistas com bandeiras conservadoras, são partidos que têm novos arranjos, né? Dentro desse contexto de recomposição. Acho que a esquerda vai acabar fazendo novos arranjos aí, e uma nova esquerda ou novas esquerdas devem surgir, assim como essa direita, que no começo chamavam de populista, mas também chamavam de fascista, e que no fundo é só uma corrente política que tenta encarnar anseios de uma população que teve acesso a informações que antes não tinha. Exato. E eu concordo inteiramente contigo. E é só o começo, com aquilo que nós estamos a assistir, é só o primeiro capítulo, porque mais vai acontecer. Não sabemos em que proporções, tanto à direita como à esquerda, mas vai haver fusões e a pessoa vai ter que, de alguma maneira, sobreviver e encontrar novas formas de chegar às pessoas. E como tu bem disseste, a internet hoje em dia é um meio fundamental, né? É o meio principal, né? As televisões, as rádios, enfim, tudo isso já passou para o segundo ou terceiro plano. Mas voltando aqui à questão dos livros, e afastando agora um bocado aqui a política da mesa, a minha outra editora, a Paula Cajati, que é a editora da Jaguatirica, ela diz que acha que os autores brasileiros tendem a ver muito chique a ideia de publicar em Portugal, enquanto os autores portugueses pensam que quando publicam no Brasil chega a um monte de pessoas, dado a população do Brasil. Agora, ela acha que isso é besteira, porque o número de leitores no Brasil é ínfimo. Como é que tu comentarias esta observação da Paula? Olha, eu posso trazer dados mesmo que corroboram isso. Eu, até no podcast que eu faço com o Douglas Lobo, colega escritor, chama Futuro da Literatura Brasileira, tem aqui no YouTube, tem no Spotify, tem no YouTube no canal da Editora da Nube, dá para achar do Spotify. A gente comentou uns 2 episódios atrás uma notícia que mostrava que, é uma notícia aí do jornal português, que o número de leitores em Portugal vinha aumentando, principalmente entre os jovens. Além disso, a notícia trazia que os portugueses leem em média 5 a 6 livros por ano, ao passo que no Brasil é 1,5. Em valores monetários, o mercado português representa 200 e poucos milhões de euros, o que dá cerca de R$1 bilhão, 1,1 bilhão de reais. E esse é exatamente o tamanho do mercado editorial brasileiro. Ou seja, em termos monetários, é lógico que tem a questão cambial, o euro vale mais que o real, em termos monetários, o mercado editorial português é exatamente do mesmo tamanho do mercado brasileiro. Acontece que o Brasil tem 205 milhões de habitantes, Portugal tem 10 milhões, né? É a população do estado do Paraná, onde eu nasci. Então, a população de Portugal tem a população de um estado brasileiro. Então, o brasileiro realmente lê muito pouco, mas tem um agravante. Além do brasileiro ler pouco, o brasileiro lê coisa ruim, lê porcaria. Em todos os países europeus, até onde eu conheço, e eu acredito que nos Estados Unidos e no Canadá também seja assim, na Austrália, e essa reportagem trazia isso, o que os leitores priorizam é literatura de ficção, romances ou romance histórico, isso é o que mais vende. Enquanto que no Brasil vende-se muito aquilo que se chama aqui de autoajuda ou desenvolvimento pessoal, aqueles livros de motivação para negócio, e outros livros, assim, às vezes religiosos. Então, além disso, tem uma outra coisa, dentro dessa estatística de leitura brasileira, entram livros didáticos, livros de escola e de universidade. Então, a coisa aqui é realmente gravíssima. Além disso, tem que levar em conta uma outra coisa. Se o brasileiro lê 1,5 livros por habitante, não é porque cada brasileiro lê 1,5 livros, né? É assim, 1 lê 20 e 19 lê em 0, ou 1 lê 30 e 19 lê em 0, e 29 lê em 0. Então, realmente, o mercado brasileiro ele é exíguo, o mercado brasileiro de ficção ele é mais acanhado ainda, e realmente publicar no Brasil acaba sendo frustrante, não só para portugueses, mas para outras nacionalidades também, para gente de outras nacionalidades também. Eu publiquei um autor argentino na editora, e ele esperava que Brasília é imenso. Ele achava que realmente ia vender horrores, mas não, vendeu pouquinho, uma publicação de nicho, vende pouco. Então, o mercado brasileiro realmente é decepcionante, porque o consumo brasileiro é decepcionante.
E esse pessoal que está nos meios literários, as grandes editoras e todo o establishment literário brasileiro, fica anos discutindo o assunto e propondo legislações e acha que por meio do governo eles vão resolver isso aí, mas eles obviamente não têm a menor noção do que fazer, porque se fosse para eles terem consertado isso, eles já teriam consertado. Tem gente que está nisso aí há 30, 40 anos, ocupando posições altas em grandes editoras ou em conselhos de organizações voltadas ao fomento da leitura e coisas do gênero, ou então até metidas dentro de secretarias estatais e ministérios e não resolveram nada, porque eles não sabem resolver a questão. Então, o Brasil não tem muita, não vejo muita promessa de melhoria nisso. Já Portugal não, Portugal, pela que essa matéria é algo bom, né? Os jovens estão lendo mais do que os mais novos. Portugal, até onde eu sei, tem um índice de leitura inferior à França, à Inglaterra, à Alemanha, à Suíça, mas pelo menos está subindo. Então, para mim, seria muito bom ser publicado em Portugal, porque eu sei que em Portugal tem menos gente, mas tem mais gente que lê, e gente que lê coisa melhor. Então pode ser que esta entrevista ajude, vou tentar divulgar o máximo nas editoras em Portugal e quem sabe seja o começo, porque cá, como tu disseste, há um nicho de leitores em Portugal, há procura de literatura alternativa, que não seja aquela do sistema, que vende a ideia que todos vendem, e há caminhos, digamos, distintos, né, daquilo que é apresentado no mainstream. Portanto, pode ser que, enfim, que se encontre aqui o começo. Voltando ao livro, mas ao livro em si, não focando só no Brasil ou em Portugal ou em qualquer parte do mundo, mas o livro, digamos, como objeto. Até quando é que tu achas que o livro está ameaçado pela era digital? E até quando é que tu achas que o livro beneficia das redes sociais? Porque há aquelas trends daquelas meninas que são as blogueiras, não é? Nos Instagrams e tal, que promovem os livros. Portanto, qual é que achas que é o futuro do livro em si como objeto? Olha, eu sempre brinco que o livro é uma tecnologia superior ao Kindle. Tanto é que o Kindle tenta mimetizar a experiência do livro. Acho que o livro é uma tecnologia superior. O Kindle tem vantagens aleatórias, não essenciais. Acessórias, né? Não aleatórias, acessórias. O Kindle pode ser lido sem a luz de uma luminária. O Kindle tem armazenamento muito maior, você pode levar, tem portabilidade. Mas a experiência da leitura, que é a principal coisa que o livro deve trazer, o livro físico, para mim, é muito superior. Então, eu ainda acho que é uma tecnologia superior, porque a essência, o objetivo disso, do objeto, ele é melhor no livro impresso. O que eu vejo com muito temor a substituição do livro físico pelo formato digital. E eu não acredito que isso possa acontecer. Antes, parênteses, o livro também é superior e tem determinadas coisas que o livro físico é muito superior e não pode ser substituído. Eu vou dar um exemplo: livros de arte. Você não pode fazer uma leitura de um livro sobre Caravaggio com papel couché e aquele livro grande de mesa para você ver uma pintura do Giotto ou do Michelangelo no Kindle. Não dá. Ou mesmo na tela do computador. O livro é melhor. Então, livros técnicos também, acho que livros de engenharia, de medicina, aqueles livros grandes, eu acredito que sejam muito mais interessante para quem vai estudar um livro de universidade, né? Usar o livro físico. Então, isso eu acho que só tem insubstituíveis. Além disso, o livro tem um aspecto do objeto de beleza, né? Tem livros muito bonitos, edições muito bonitas, que são usadas até para decoração, livros de mesa, ou então para decorar uma prateleira. Tudo isso aí isso acho que não foge, não some. O temor que eu vejo em relação ao livro digital é o seguinte: não me agrada nem um pouco saber que tem uma grande corporação trilionária, no caso a Amazon, que se eu tiver o Kindle, vai saber exatamente quais os livros que eu tenho e quanto que eu li de cada um. Eu não gosto de dar essa informação para ninguém. Eu também não gosto de saber que a Amazon pode simplesmente atualizar a versão de 1984 ou de O Admirável Mundo Novo, que em si já tem 1000 graus de ironia, né, que seja feito, por versões politicamente corretas. Simplesmente a revelia do usuário. E eles têm feito isso. Algumas editoras têm feito isso. Né? Você compra uma edição de 10 anos atrás, a editora, no caso dos Estados Unidos, mercado de língua inglesa, julga que tem problemas ali politicamente incorretos em relação às aspas minorias, atualiza aquela edição e você simplesmente não tem mais acesso à edição antiga. Sumiu. Tem como. Com livro físico não tem como isso acontecer. Por mais que tentem suprimir o livro, queimar, se você estiver em casa, ninguém tira de você aqui. Então não gosto nem um pouco disso.
Não acho que esse processo possa ser feito de forma espontânea, natural. O que eu acho que é possível é que o governo, os estados, né, tentem forçar a barra para que os leitores se congreguem no formato digital sob pretextos ecológicos, né? Poupar papel e outras besteiras assim. Mas eu não vi nada desse tipo, mas é só uma possibilidade que me vem à cabeça. Então, no geral, não gosto, não acho interessante dar essa informação para as outras pessoas, porque a história dos movimentos, dos regimes totalitários mostra que sempre que você dá informação demais para os estados, eles podem usar isso contra você. A gente tem visto isso na internet. No caso brasileiro, as pessoas que às vezes fizeram uma publicação numa rede social e foram parar na cadeia, e então não gosto dessa ideia, não gosto mesmo. Só para terminar, aqui uma questão que está focada na literatura, mas também tem, digamos, alguma ligação à esfera sociopolítica. Que papel é que achas que a literatura pode ter no contexto brasileiro, enfim, para efeitos de melhoras, para que o país vá na direção certa, né, em termos sociais, né? Estou mais em mente neste Brasil petista, né, comandado por pessoal que tem menos cabelo do que eu, não vou dizer o nome, né, mas há alguém que tem menos cabelo do que eu, que está aí no Brasil, e que tem mais de poder do que seria necessário. Até que ponto é que a literatura pode contribuir para a mudança correta? Em curto prazo é impossível. Em longo prazo, acho que só pela literatura. Não só política. Qualquer melhoria do ambiente brasileiro em geral, porque o problema brasileiro não é só política, a política é o epifenômeno. O Brasil chegou nesse estado político por uma degradação cultural prévia. Nenhuma população elege o Lula mais de uma vez se ela não tiver com graves problemas de discernimento intelectual e moral. É impossível. O mesmo fenômeno na Venezuela. Quem acredita em Hugo Chávez e Nicolás Maduro não está com a cabeça no lugar. É só você ver 3 minutos de uma entrevista de um sujeito e você vê, esse sujeito aí não é confiável, não. Mas milhões de pessoas confiaram. Então o problema é prévio. Se o problema é cultural, ele só pode ser resolvido culturalmente. E o meio de solução cultural, o meio de difusão cultural é eminentemente o livro e as produções culturais, né? As peças de teatro, os filmes, os romances, os contos e etc. Então, o saneamento se dá dessa forma. Só que isso tem um efeito de propagação lento, por círculos concêntricos. Então, no caso, ali, a editora tem hoje algumas centenas de leitores fiéis, que tem que virar milhares. Não precisa ser as massas também, não precisa atender as massas, até porque as massas já não leem literatura, e no Brasil menos ainda. Houve um tempo que a classe média brasileira lia mais literatura, até os anos 50 e 60, tanto é que, olha, outro dado interessante, as tiragens eram maiores. Você tinha romances de 50 a 60 mil cópias no Brasil, com 50 milhões de habitantes, coisa que não acontece hoje com 200 milhões. Então, a proporção dá para ver como a coisa piorou. Se lia-se mais com menos gente, agora lê-se menos com mais gente. Então, as massas vai demorar para atingir. Mas se a editora, por exemplo, atingir algumas 10, 15, 20 mil pessoas fiéis, esses livros tiverem impacto sobre essas pessoas, isso vai ter um efeito de círculos concêntricos, porque essas pessoas, sendo altamente qualificadas intelectualmente, elas vão ser aquilo que se chamava de formadores de opinião, e hoje se chama de influenciadores, né? Então, eu acredito que a literatura e o mercado editorial em si é o que influencia os influencers. Dão muita atenção para os influencers, mas os influencers são influenciados pela cultura, e quem faz a cultura que os influencia. Então, acho que é nesse efeito de propagação. Além disso, o Brasil virou uma sociedade muito complexa, com mudanças aceleradas nas últimas décadas, assim, mudanças assim, de deixar completamente desorientado todo mundo, e nada disso pode ser compreendido se não houver o registro em linguagem poética, ou linguagem literária, porque o cérebro humano funciona a partir de símbolos e narrativas, né? Então, você não vai fazer uma análise de nenhum problema se antes você não tem dentro da sua imaginação, não tem os símbolos, não tem a linguagem, não tem o discurso poético. Isso aí já está em Aristóteles, né? O Olavo de Carvalho fala disso no livro dele sobre Aristóteles em Nova Perspectiva, o título, que ele fala da teoria dos 4 discursos, em que ele realmente hierarquiza os discursos. Segundo Aristóteles, diz que o discurso poético é a base de toda a investigação filosófica, mas também a base de todo o conhecimento humano. Então, sem essa ampliação do imaginário, sem registrar possibilidades
caminhos de vida, sem a gente ter os registros literários, a gente não vai conseguir entender nada do que está acontecendo na sociedade brasileira. E sem entender o que está acontecendo, não vai poder resolver nada. Então, a literatura tem todos esses benefícios. Então, acho que esse é o caminho de restauração da sociedade brasileira, ou de qualquer outra, passa pela restauração cultural. E é isso que eu estou fazendo, em escala pequena, na esperança de que isso aí tenha um efeito de propagação de longo prazo. Excelente, então, olha, eu desejo a melhor sorte, acho que vocês merecem, espero que o teu trabalho repercuta, enfim, como tu disseste, às vezes começa num círculo mais pequeno, mas por extensão acaba por chegar mais longe e o efeito começa a ser visível e todo mundo beneficia, né? E não é uma coisa que acontece da noite para o dia, demora o seu tempo, mas com alguma persistência e trabalho duro, né, consegue-se lá chegar, e eu acredito que tu estás nessa direção. Portanto, desejo a melhor sorte, é que vocês merecem. Eu estive no Brasil, como tu sabes, há pouco tempo, em setembro, né? E acho que o país merece o melhor contexto possível, porque são pessoas que se entregam à vida, eu penso, com boas intenções, nem sempre com a melhor atitude, mas intenções não faltam. As falta é, digamos, há uma instrução. Sem dúvida, esse é o trabalho. O Brasil precisa ser restaurado a partir da cultura e da educação, e não vai ser governo, Estado nenhum que vai fazer, isso aí é a sociedade civil. Exato. Olha, muito obrigado então pelo diálogo e boa sorte para os próximos capítulos. Obrigado, Vitor. Até a próxima. Obrigado pelo convite. Ok.